livros, eu vou dar destaque em dois que especificamente guia a nossa conferência aqui nesse final de semana até o nosso culto público de domingo. O primeiro desses livros é um livro que os vocacionados hoje estão trabalhando, né? A nossa turma de vocacionados está usando no devocional, que é esse livro aqui, Missão Urbana, Servindo a Cristo na Cidade. Ele é um compilado de escritores, e a gente dá destaque aqui para Stephen Kirchner e Bernardo Shaw. É um livro simples, mas muito assertivo. Ele consegue mexer muito conosco em como nós lidamos com a cidade, como nós podemos servir a Deus em meio à cidade. Ele utiliza como base o livro de Filipenses e eu, de fato, recomendo esse livro aqui. O segundo livro, que nós daremos mais destaque para ele amanhã, é um livro do Michael Gorin, chama A Missão da Igreja Hoje. Meus irmãos, se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. Você que tem interesse na relação da igreja e a cidade, numa relação missiológica, mais de missões urbanas, mas também entender como a missiologia tem andado agora na nossa contemporaneidade, como que a igreja comunica com a nossa cosmovisão, indico muito esse livro, A Missão da Igreja Hoje, de Michael Gorin. Esse livro, ele vai tratar uma abordagem muito contemporânea, e eu creio que ele tem alguns pontos, talvez alguns pontos um pouquinho mais complexos, mas de forma geral a sua leitura também é simples. E hoje, especificamente, esse livro, Igreja Centrada, do Tim Keller. Não sei quem já leu aqui, mas quem não leu também, um excelente livro, meus irmãos, um excelente livro, um livro para a gente poder também se situar nesse tema central. E diante desse livro, já aproveitando, o capítulo 11, 12, 13, 14 desse livro é o norte para a gente dessa conferência missionária, tanto hoje, amanhã e no domingo. E hoje eu queria compartilhar com vocês alguns slides, antes de passar a palavra para o nosso palestrante hoje. Eu queria compartilhar alguns slides com vocês, que está baseado no capítulo 11 desse livro, que chama A Atenção da Cidade. Quando estiver pronto os slides... está sem internet. Perdão, meus irmãos, está sem internet. Esqueci disso. Nós tivemos um problema terrível, estamos sem internet. Vamos ficar sem os nossos slides, então eu vou tentar. Depois eu mando no grupo, onde eu creio que a maioria dos inscritos estão. Quem não estiver, a gente manda também no grupo da igreja e a gente tenta compartilhar isso. Vai dificultar aqui um pouquinho, mas... No capítulo 11 desse livro, A Igreja e a Cidade, o Keller, ele aborda um pouco da tensão em relação à vida urbana. E ele faz uma releitura do que é a cidade. E eu queria tratar isso rapidamente, porque isso vai nos dar uma base para tudo que nós vamos aprender aqui esses dias. O Keller, ele tira o nosso olhar diretamente da nossa concepção de cidade moderna, porque hoje nós pensamos muito na cidade como uma grande população. E, de fato, isso é o nosso conceito geral. A gente fala que quando é uma população um pouco menor, se torna um distrito, e um pouco menor ainda, se torna um vilarejo. Mas o Keller, ele traz o conceito de cidade para a época da Bíblia, para os tempos bíblicos. E esse conceito de cidade, ele já não é mais um conceito de uma grande população, mas ele é um conceito de uma grande densidade. O que isso quer dizer? A maioria das cidades eram cercadas por muros. E a maioria delas, nos tempos bíblicos, tinha de 1.000 a 3.000 pessoas. Porém, era 1.000 a 3.000 pessoas bem apertadinhas, um do ladinho do outro. Então, essa definição de cidade, nós passamos a entender que essa cidade, a essência de uma cidade não era o tamanho da população, mas sim a sua densidade. Então, não que precisasse ser muito grande. Eu quero citar Edward Glaser, que ele fala: a cidade é a ausência de espaço físico entre as pessoas. Então, nós estamos tratando a proximidade das pessoas. A proximidade. Keller cita o seguinte: as cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da terra. Olha que citação linda. A cidade tem mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da terra. É muitas pessoas, um próximo do outro. Aí o Keller, ele levanta 3 pontos aqui.
3 pontos essenciais que existem nessas cidades, desde o início, desde o começo. O primeiro dos pontos é que, para ser uma cidade, uma das características, né, que marcam a vida humana, urbana, é que há segurança e estabilidade. Então, a cidade proporciona segurança e estabilidade. Nós podemos até tentar trazer um conflito interno e falar assim, não, mas as nossas cidades estão tão violentas, né? Quero ir para o interior para ficar mais seguro. Mas, de fato, quando a gente trata essa questão que nós chamamos hoje de um problema de segurança pública, sim, nós temos um problema hoje agravante, principalmente nos países menos desenvolvidos. Mas o Keller, ele estende a segurança, o conceito de segurança, não somente aquilo da proteção que os muros proporcionavam à cidade, ou que hoje o policiamento pode proporcionar à cidade. Mas ele estende a uma segurança que também se relaciona diretamente com a estabilidade. Eu sei que se eu não tiver o que comer aqui agora, eu consigo acesso fácil a um local onde tem alimento. Então, nós temos certos tipos de segurança e de estabilidade. Eu sei que eu consigo, num momento lá que estiver acontecendo qualquer coisa, eu grito socorro e eu tenho 3, 4 vizinhos que estão ouvindo socorro. E alguém vai me acudir. Então, é esse tipo de segurança. O segundo ponto que o Keller trata é a diversidade. Toda cidade tem diversidade. Desde os tempos bíblicos, desde os primórdios, toda a cidade, ela manifesta em diversidade. Pode ser diversidade de raça, pode ser diversidade etárias, faixa etárias, mas vocês podem ver, se a gente pegar aqui no nosso bairro aqui diretamente, nós vamos encontrar uma igreja batista reformada, nós vamos encontrar uma igreja renovada, uma igreja pentecostal, nós vamos encontrar uma igreja católica, um centro de umbanda, nós vamos encontrar centro espíritas, nós vamos encontrar uma diversidade religiosa gigantesca. Isso é um marco da cidade. Isso marca a vida humana na urbanização. E o terceiro e último ponto é a produtividade e criatividade. A produção e a criação na cidade. A cidade, ela atrai os mais produtivos e ela atrai os mais criativos. É por isso que uma empresa ela está disposta a pagar muito mais caro em um terreno na cidade do que pagar muito mais barato em um terreno mais afastado, porque ali ela vai ter os melhores funcionários, os mais produtivos. O Keller, ele coloca no livro dele que um funcionário de Nova York, dos centros urbanos ali, eles são cerca de 5 vezes mais produtivos do que um funcionário do interior. Então, é uma diferença gigantesca. E aqui, nós entramos, infelizmente, eu gostaria muito de mostrar o gráfico para vocês. Eu já tenho acostumado, em um dos nossos cultos públicos e no Café Comissões, eu já mostrei um gráfico do Barna Group. O Barna Group, ele é um instituto que levanta pesquisas em relação à cristandade, principalmente nos Estados Unidos. E ele é um instituto muito relevante, muito sério. E ele traz dados, métricas em relação a questões geracionais e à igreja maravilhosos. Eu não encontro esses dados no Brasil. Então, esses dados que nós vamos falar aqui são dados dos Estados Unidos, mas que refletem muito o que já está acontecendo e que ainda acontecerá conosco. E aqui, foi feita uma pesquisa em 2022, em novembro de 2022, pelo Barna Group, onde eles trouxeram a seguinte pergunta: qual o papel da igreja local em sua cidade? Então, que se torne uma pergunta retórica aqui para nós. Qual o papel da igreja local em sua cidade? Eles dividiram essa pesquisa em 2 fases. A primeira fase, eles partiram da seguinte pergunta: quando você pensa sobre as questões que mais preocupam sua comunidade, quem você acredita ser responsável por abordar essas preocupações? Então, vou repetir. Quando você pensa sobre as questões que mais preocupam sua comunidade, quem você acredita, né, ser responsável por abordar essas preocupações? Aqui foi entrevistado 24 mil pessoas, crentes, cristãos de uma região específica dos Estados Unidos, não só crentes, crentes e não crentes, de uma única região dos Estados Unidos. Nessa pesquisa, a resposta primária, infelizmente não dá para mostrar aqui os detalhes, fala que os vereadores são essas pessoas. São as pessoas que nós acreditamos ser responsáveis por abordar essas preocupações. Em segundo lugar, o prefeito. Em terceiro, residentes da comunidade. Quarto, grupos comunitários. Em terceiro lugar, nós mesmos, eu mesmo, né? Para si. Em quarto, eu mesmo. Em quinto, famílias. E agora, nos 2 últimos lugares,
líderes religiosos, isso de todas as religiões, e, em último lugar, líderes cristãos. Apenas 35% dos próprios cristãos acreditam que os líderes cristãos são responsáveis por isso, primariamente, né? E apenas 14% dos não cristãos acreditam que os líderes cristãos são relevantes primariamente para a resolução dessas questões comunitárias. Em segundo ponto, eles perguntaram: quando você pensa sobre questões que mais preocupam sua comunidade, quais instituições você acredita ser responsável por criar mudanças significativas? Em primeiro lugar, foi o governo local. Então, a grande maioria, isso é comum entre nós. Nós atribuímos rapidamente a responsabilidade para o Estado, para o governo local. Em segundo lugar, famílias da comunidade. Em terceiro, ONGs. Quarto, governo federal. Quinto, escolas. Depois, empresas locais, organizações religiosas, grandes corporações e, por último, igreja cristã. Os próprios cristãos, apenas 37%, acreditam que a igreja é a instituição relevante, primariamente, para mudar a situação da comunidade ou para responder problemas comunitários. E, entre os não cristãos, apenas 26% deles acreditam que a igreja exerce esse papel. Aqui nós começamos a entender um pouco da nossa cosmovisão, um pouco da cosmovisão urbana. Então eu quero fazer duas perguntas antes de passar a palavra. A primeira pergunta é retórica, tá? Segundo Tim Keller, as cidades, bem literalmente, têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da Terra. Como não sermos atraídos a essas massas humanas se nós interessamos pelas mesmas coisas pelas quais Deus interessa? Então essa é a primeira reflexão aqui. Agora a segunda, eu vou fazer ela duas vezes para vocês pegarem bem. E eu queria que vocês tivessem 3 minutinhos conversando com seu irmão do lado aí, ou entre 3 ou 4 pessoas, para abordar um pouquinho desse tema, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta. Como você e a igreja local a que pertence podem buscar maneiras de demonstrar na prática que a igreja é um agente essencial de transformação em sua cidade? Como você e a igreja local a que pertence podem buscar maneiras de demonstrar na prática que a igreja é um agente essencial de transformação em sua cidade? Quais ações concretas poderiam fortalecer a percepção de que a igreja local responde ativamente às necessidades da comunidade ao seu redor? Então, quais ações concretas vocês podem entender que a igreja, na percepção para que a cidade perceba, quais ações a igreja pode fazer para que tenha essa relevância, para que mude um pouco? Por favor, conversem um pouquinho entre si.
conversa tá boa, né? Não para não, a conversa é boa. A conversa tá boa. Vamos lá, mais 30 segundinhos, meus irmãos. Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos refletir um pouco. Todo dia a gente vai ter um pouquinho desse momento de reflexão. Nós vamos trazer alguns questionamentos aqui. E hoje, agora, eu gostaria de convidar o pastor Thiago Guedes para estar aqui conosco. Thiago Guedes, pode aplaudir. Thiago Guedes é um dos pastores da Igreja Ponte. Nós nos conhecemos há um tempo, né? Já não nos falamos há um tempo, mas nós já nos conhecemos há um tempo aí nas caminhadas de missão, encontramos aí em locais urbanos, aí nos evangelismos, nos trabalhos específicos. O Thiago já nos ajudou com ideias no trabalho que nós já executamos lá no Sertão Mineiro. E hoje ele tem estado também muito participativo junto com um missionário que eu amo muito, que está lá em Ribanceira, no Sertão Mineiro também, em um projeto de plantação de igreja. E creio que não faltam credenciais aí ou coisas para apresentar. Mas hoje o Thiago vem então com um tema que é a cidade e as respostas culturais da igreja. Então, fica à vontade. Vamos ficar de pé para a gente orar pelo pastor Thiago? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de poder refletir a respeito da sua palavra, de poder absorver e alimentar dessa palavra. Use o pregador aqui essa noite, use o pastor Thiago, Senhor, que o Senhor possa orientá-lo, dirigi-lo, que ele possa, Senhor, nos fazer ter sede, através dessa comunicação, dessa fala, ele possa expor verdadeiramente, proclamar verdadeiramente as tuas escrituras, e que manifeste em nós a sede por elas, porque são elas que responderão às questões entrelaçadas dentro de nós, e são elas que nos projetará também para comunicar essas verdades do lado de fora, Senhor. Então, use o teu servo, use o teu filho aqui, no nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, queria, desde já, que os irmãos pudessem abrir comigo a palavra em Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, versículo 4. E nós vamos ler até o versículo 9. Amém, glória a Deus. Alegria estar aqui. Um presente de Deus, me sinto muito honrado toda vez que eu venho aqui, já tem um tempo, já participei de café missionário também, e essa igreja é uma referência para nós, ainda que a gente não tenha tantos contatos, mas nosso coração se alegra de ver o trabalho que vocês têm feito aqui, de treinar, de enviar tantas pessoas, o coração de vocês tão engajado na missão, tanto na cidade, mas também nas regiões, do interior de Minas e por outros lugares também do mundo. Glória a Deus pelo trabalho de vocês. E que a gente possa estreitar mais relacionamentos, para a gente trocar mais figurinhas, aprender mais uns com os outros. Acho que isso é muito importante. Amém? Queria ler o texto, e o texto vai nos nortear aqui naquilo que a gente vai falar essa noite. Jeremias 29, versículo 4, o texto diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui uma carta e eu tenho uma responsabilidade grande de trazer aqui para vocês os desafios da cidade, né? E ao mesmo tempo, qual que é a resposta que a igreja tem a questões levantadas na cidade. E quando eu olho, esse texto é um texto que eu acho que tem muito a falar ao nosso coração, não apenas porque ele é no Antigo Testamento, mas ele também é um texto que ele traz para nós valores muito importantes para o momento de agora que a gente vive. Então o contexto disso aqui é um momento onde a gente vê, literalmente, Jeremias usado por Deus diversas vezes para trazer a palavra de Deus para o povo de Israel, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. O povo de Israel é um povo que a gente conhece a história, não quero muito entrar atrás, mas aqui a gente vê alguns capítulos anteriores, Jeremias sendo usado por Deus, trazendo uma palavra dura para o povo de Israel. E essa palavra dura vem com o propósito de trazer arrependimento ao coração daquelas pessoas. E o texto então, a gente vai lendo o livro de Jeremias e a gente vai ver que o coração desse povo, eles não se arrependem dos seus pecados, e esse povo agora, o próprio Deus faz esse movimento de levar, de deportar o povo ali de Jerusalém para a Babilônia. E quando nós olhamos esse povo indo para a Babilônia, né, Nabucodonosor é esse homem pagão que não serve a Deus, usado por Deus, e Deus, no final do capítulo, a gente vai ver que Deus está dizendo que ele levanta mesmo Nabucodonosor como um homem naquele período, para trazer juízo, de certa forma, ao povo de Israel. E Nabucodonosor é esse homem, líder da Babilônia, e eles ali então destroem Jerusalém, pegam os povos letrados, pegam as pessoas mais ricas, os bastardos, as pessoas que tinham mais condições, e levam essas pessoas para Jerusalém, para Babilônia, desculpa. E o que nós temos aqui? E no capítulo 28, o capítulo 28, o capítulo anterior a esse texto, a gente se depara com um profeta, e um profeta chamado Ananias. E o profeta Ananias, ele vem trazendo uma palavra que ele se diz de Deus para com o povo de Israel que estava no exílio. O povo que foi para o exílio, Ananias então traz uma palavra dizendo que o período que aquele povo ficaria no exílio era de somente 2 anos. E no capítulo 28 a gente vê esse profeta se levantando e ele trazendo uma mentira, tanto que ele chega em Jeremias e ele então tinha um jugo ali nas costas de Jeremias, e ele traz uma ilustração, onde ele tira o jugo das costas de Jeremias, e ele vai dizer: assim como eu tiro o jugo das costas aqui da nuca de Jeremias, Deus está tirando o jugo ali da Babilônia, e Deus vai libertar o povo de Israel da mão do cativeiro, do povo da Babilônia, e Deus vai restaurar esse povo, e esse povo vai voltar para Jerusalém, e o período de cativeiro do povo de Israel vai ser somente 2 anos. Somente 2 anos. E isso é uma mentira. E Jeremias então escuta tudo aquilo e ele retira-se do lugar. E o texto vai dizer que logo depois Deus então fala para que Jeremias procurasse Ananias e dissesse para ele: você profetizou uma mentira, e por isso você vai morrer. Menos de 1 ano aquele profeta morre. E aquele homem estava profetizando algo que as pessoas gostariam de ouvir. Eles gostariam de ouvir que Deus ia libertar eles, que Deus ia tirá-los daquele lugar. E aí então, logo depois vem o capítulo 29, onde Deus agora levanta Jeremias para escrever uma carta de um povo que já está exilado. E essa carta é aquela que nós lemos aqui agora. E nessa carta, quando a gente vê ela, todo o texto,
Deus está agora dizendo para esse povo: ei, vocês vão ficar aí por 70 anos. Vocês vão ficar nessa cidade, vocês vão ficar no cativeiro, no exílio, por 70 anos. Não são 2 anos. E vocês então, já que são 70 anos, que é uma geração, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Vocês então precisam amar essa cidade. Ore por essa cidade. Se envolva nessa cidade. Se relacione com essa cidade. Porque trabalhe nessa cidade. Casem os seus filhos nessa cidade. Casem entre si, não misturado, mas que vocês possam desenvolver a sua vida, que essa geração, a sua geração, os seus filhos, eles vão crescer e eles vão morrer nessa cidade provavelmente. Vocês que são adultos, que foram exilados, levados para esse cativeiro, levados para essa cidade, e essa ideia de cativeiro é mais uma ideia onde eles vão estar na cidade, ali, e ter que desenvolver ela, e Deus está dizendo, então guarde o coração de vocês. O que eu estou fazendo é que vocês participem dela, se envolvam nela. E o que isso tem para falar ao nosso coração? O que esse texto pode saltar para nós nessa noite? E algo que eu quero deixar aqui, alguns pontos, temas principais desse texto que nós lemos. Primeiro, Deus diz aos exilados que estabeleçam e encontrem bênçãos no exílio. Encontre as bênçãos no exílio. Veja nessa cidade, nesse lugar, que vocês possam enxergar maneiras de Deus os abençoar. Que nessa cidade, aonde ela é toda pagã, que vocês possam enxergar e ver Deus trabalhando na vida de vocês em todo esse tempo. Mas também, os que estão no exílio não devem confiar em promessas mentirosas de uma restauração rápida. Deus está dizendo que a restauração dele não vai ser rápida. Então, fica de boa. Não crie expectativa da saída. Fica aí, guarde o coração de vocês, desenvolvam a vida de vocês no meio dos pagãos. Terceiro, os que estão no exílio devem confiar no conhecimento de que Deus tem um bom plano de paz para eles. Deus tem um bom plano no tempo dele. Deus tem um bom plano nos planos, no propósito que ele tem para aquela cidade, para a missão que ele tem de desenvolver naquela região. E os que profetizam mentiras em nome de Deus e a respeito do futuro, deixem eles comigo. Eles serão julgados por mim. E diante disso, irmãos, Deus então pega um povo que estava dentro de um contexto de uma cidade cristã, de uma cidade, Jerusalém, de uma região onde tinha um templo de adoração, onde todo mundo tinha uma linguagem baseada na Torá, nos livros de Moisés, onde eles estavam seguindo umas leis, e agora esse povo que se rebelou contra Deus, esse povo que estava com o coração duro, esse povo que agora estava vivendo em idolatria, injustiça social, esse povo que estava vivendo com vários problemas na sua cidade e não estava sendo exemplo em nada, Deus agora traz jugo, traz ira e faz com que esse povo, mas ao mesmo tempo Deus está derramando graça sobre esse povo. Ao levá-los, e quem que faz esse movimento? É o próprio Deus. Deus leva o povo, deporta o povo para a Babilônia. Deus está dizendo, eu estou deportando vocês para essa cidade. E que cidade é essa? A cidade mais promíscua, a cidade mais devastadora do mundo naquela época, a cidade mais poderosa, a cidade que literalmente era de pagãos, de homens e mulheres que não tinham vida nenhuma com Deus, uma cidade idólatra, uma cidade politeísta que adorava vários deuses. E Deus está mandando, e Deus deporta o povo dele para o meio desse povo. E o que nós podemos aprender com isso? A cidade que você está é pagã?
O que vocês acham? A cidade que vocês moram hoje tem problema de promiscuidade? A cidade que você mora hoje tem problema de ideologias? Idolatrias? A cidade, a região que vocês moram, a gente está lidando com corrupção? A gente lida com isso? A gente lida com desigualdade social no nosso meio? O que vocês acham? A gente lida com vários problemas que aconteciam aqui também. E o que o povo queria ouvir de Deus? Deus, me restaura. Deus, transforma todo esse lugar. Oh Deus, me tira daqui, Deus. E o que hoje muitos profetas, muitos pastores que se dizem pastores, estão profetizando nas nossas vidas? Que nós teremos os melhores anos da vida. As promessas que nós recebemos muitas vezes na nossa vida são promessas que Deus, Ele vai nos colocar como cabeça e não cauda. As promessas que a gente recebe por aí são promessas aonde a gente vai vencer, onde vai dar tudo certo na sua vida. Palavra de fé, aquilo que você decretar vai acontecer. E são palavras que vai enchendo o nosso ego e que nos alimentam para que a gente possa tentar viver uma forma de escapismo. E o que seria essa visão escapista? É alguém que quer literalmente sair disso aqui e viver em outro ambiente, em outro lugar. Eu quero ir para o céu, porque esse mundo já deu. Está tudo ruim aqui. É quando nós ligamos a televisão e a gente assiste jornal. E quando a gente liga e assiste o jornal, a gente vê casos absurdos. É quando nós, literalmente, estamos na cidade e a gente vai andar no ônibus e a gente escuta do nosso lado pessoas falando coisas tão absurdas, até mesmo sobre Deus, murmurando de tudo da vida. E a gente vê a injustiça o tempo inteiro do nosso lado. E diante disso, irmãos, esse é o nosso retrato. O retrato de uma cidade com vários deuses, com várias ideologias. O retrato de uma cidade e o que Deus está dizendo, o que Deus estava fazendo. Ei, eu estou deportando vocês. E eu vejo um movimento, porque quando a gente vai ler mesmo o livro Missão da Igreja Hoje, do Michael Gorin, ele vai trabalhar muito a visão da missão de Deus. E Deus está em missão. E um Deus que está em missão, o que ele está fazendo? A igreja, ela não foi criada, vamos fazer missão, porque é um projeto que a gente faz parte de nós nesse sentido. Mas a ideia da igreja, irmãos, a igreja foi criada para realizar o Deus que já está em missão. Deus está em missão desde o início da queda, e esse Deus que está em missão, ao olhar para Adão, onde estás, esse movimento desse Deus que está indo ao perdido, é esse Deus que está trabalhando em toda a história e convidando eu e você para ser testemunha do que Ele está fazendo. E a igreja local é esse movimento, a igreja local é a própria missão de Deus. E essa igreja local, que é a missão de Deus, precisa agora não buscar fazer a missão do seu jeito, do jeito que nós queremos fazer, mas nós precisamos correr para Deus. O movimento é um movimento, irmãos, de arrependimento. Como assim? De arrependimento porque o nosso coração quer viver a nossa vida, os nossos projetos, os nossos reinos. A gente muitas vezes cria as nossas metodologias de fazer a obra de Deus. Mas o que Deus está querendo é que a gente volte para Ele, que a gente volte para o lugar da oração, volte para o lugar de ler a sua palavra e entender o que Deus está fazendo nessa região. O que Deus está fazendo no Barreiro, no Vale do Jatobá? O que Deus está fazendo nesses bairros aqui dessa região? O que Deus está fazendo? Quais são os problemas que nós estamos lidando aqui no meu dia a dia?
quando eu pego ônibus, quando eu converso com o vizinho, quando eu estou dentro do meu prédio, o que as pessoas reclamam? Quais são as perguntas que cada uma delas está fazendo sobre a vida? E nós precisamos ouvir as perguntas. Nós precisamos ouvir o grito das pessoas. Porque nós precisamos ter sensibilidade. A insensibilidade não pode fazer parte da igreja local. A insensibilidade é alguém que é indiferente. A insensibilidade faz eu e você ser sacerdote e levita quando alguém está caído. O sacerdote ou levita, na parábola que Jesus conta, é de alguém indiferente. E a indiferença, ela é tão egoísta como do ladrão. Porque eu não importo com o outro. O conceito de bondade no fruto do Espírito é um conceito de bondade aonde eu estou fazendo algo que me custe alguma coisa em prol de uma outra pessoa. E a maldade é literalmente ou simplesmente pensar em mim, acima de todas as coisas. Ser mal tem como ideal o egoísmo. E a indiferença é problemática. Porque o projeto dessa igreja não pode ser outro, a não ser pregar o evangelho e fazer discípulos. O projeto de uma igreja local não pode ser outro, e outras coisas são secundárias, porque existe uma primazia, existe uma essência principal para nós, crentes, que é estar nessa região. Qual que é o propósito? Existem pessoas aqui que precisam do evangelho. E Deus está chamando, e Deus disse para o povo, se envolva, trabalhe nela. E trabalhar, irmãos, é literalmente pegar ônibus, pegar um Uber, sair de casa para trabalhar, relacionar com pessoas no trabalho. Se envolver com uma cidade é literalmente o que acontece aqui no bairro. Tem grupo de corrida no bairro? Vamos participar de grupo de corrida. Tem a pelada da terça-feira? Vamos participar da pelada. Tem vôlei? Vamos participar do vôlei. O que acontece na cidade? Não, eu malho segunda, quarta e sexta. Vai para a academia. E eu vou chegar lá. E o que eu posso fazer de melhorias para o meu bairro? O que eu posso fazer? E 3 coisas precisam ser importantes na nossa vida. E eu queria trazer aqui um conceito de um filósofo, de um sociólogo chamado James Hunter. E o James Hunter ele vai trazer um conceito de presença fiel. Eu vou trazer 3 ideias aqui. A primeira, presença fiel. E é exatamente o que está acontecendo aqui nesse povo de Israel, na Babilônia. Porque primeiro, Jesus está dizendo na oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Presta atenção, a oração de Jesus está dizendo o seguinte: não os tires do mundo. E que mundo é esse? É um sistema. Esse mundo é um sistema caído, é um sistema onde todos os seus princípios é contra a vontade de Deus. Eu não peço, Jesus, não tire os discípulos, não tire os meus discípulos do mundo. Eles estão, quem que é o vizinho do discípulo tal? O mundo, o sistema, as vozes, as ideologias, tudo ali, tudo em volta de você está dizendo assim: eu creio contra a vontade de Deus. Jesus está dizendo: não tire o meu povo desse lugar, não tire de lá. Não tire-os do mundo, mas livre-os do mal. O que é livrar do mal? Livrar do mal, irmãos, é no sentido que o Senhor livre eu e você de não correr para o mal. Porque o mal está ao nosso lado. O mal é o nosso vizinho. E quando eu estou falando mal de vizinho, não estou falando de pessoa, não. Eu
estou falando literalmente do sistema e ao mesmo tempo de pessoas que também vivem uma vida contra a vontade de Deus, mas não são inimigos. Mas o que eu quero trazer para mim e para você, Jesus está dizendo, mas os livres do mal, que eles não escolham o mal, que eles não escolham o mal. E dentro do conceito de presença fiel, a ideia é literalmente a ideia, ele desenvolve essa ideia no sentido de fazer com que cristãos, dentro de um mundo dessa questão contemporânea que a gente vive hoje, das ideologias, de uma cidade pluralista, de várias ideias, de vários movimentos diferentes, o que ele está dizendo? A ideia de presença fiel, ela vai contra a ideia que muitas vezes a gente quer fazer movimentos. Eu quero criar um método, um modo de missão, aonde a gente quer meio que ganhar toda a cidade, a gente quer ganhar todo o bairro, a gente quer fazer um movimento em massa, a gente quer literalmente ter a ideia de, eu sou cabeça, então eu quero fazer algo grande para muitas pessoas. E ele está dizendo que o caminho que ele vê nas Escrituras, que Jesus, e até mesmo da igreja primitiva, eu vou explicar, é um movimento orgânico, é um movimento do dia a dia, das relações, todos os dias. E o que seria isso? A presença fiel é a presença de ter, literalmente, o cristão em todas as áreas da cidade, mas pessoas que são íntegras a Deus, pessoas que têm um coração de compaixão pelas pessoas, e ao mesmo tempo um coração que desenvolve o serviço às outras pessoas. Integridade, compaixão e serviço. Presença fiel é ter membros da igreja em Cristo espalhados, se relacionando com o bairro, se relacionando com as pessoas. E por isso eu estou falando de ir na academia. É por isso que eu estou falando que as nossas agendas precisam estar, entre aspas, vazias na semana e não simplesmente cheio de coisas dentro do prédio da igreja, mas a gente precisa ter agendas vazias para que nós possamos ter tempo para se relacionar com as pessoas no bairro, participar de um futebol que a galera do bairro está participando, participar de tantos movimentos. E a igreja, nós precisamos ter movimentos de teologia, de crescer biblicamente, de encontrar para orar, precisamos disso, mas precisamos ter um equilíbrio, para que possamos a nossa agenda ter vida de igreja local e de ser igreja local, porque quem vive igreja local não tem tempo de ser igreja local, e a gente precisa ser igreja. A gente precisa ter tempo para se relacionar com os nossos primos, parentes, de ir na casa deles, e isso ser algo intencional. E ali, sendo fiel, ali tendo integridade, mas ao mesmo tempo ali tendo compaixão pelas pessoas e ter um coração de servir as pessoas. Eu quero servir as pessoas, eu quero estar olhando nos olhos delas e ver o que elas precisam. Eu não estou falando só de questão de pobre, irmãos. Eu estou falando no sentido de serviço para amigos, da gente conversar com as pessoas e ali ouvir alguém. Vocês estão aqui comigo? Deus está dizendo para o povo de Israel: viva na cidade, trabalhe, porque a prosperidade da cidade vai afetar vocês, porque se a cidade não for próspera, vocês não prosperarão. Ore pela cidade. Ore pela cidade. Orar pela cidade faz com que a gente tenha compaixão por ela, que a gente se levante em oração pelo bairro, porque se a gente ora pelo bairro, a gente vai ter interesse de conhecer os problemas dela e querer servi-la. A oração nos leva a ter compaixão, a oração nos leva a querer buscar estratégias de serviço. Aí deixa eu dar um exemplo prático. Presença fiel é a ideia. Você mora num prédio, por exemplo, e eu falo porque é o meu caso.
Tem 1 ano e meio que eu moro no prédio onde eu moro. São 6 apartamentos, são 6 famílias. Todos estão alugados. Eu entrei naquele prédio faz então agora que... Isso não tem a ver porque eu sou pastor. É porque eu sou cristão. E agora eu tenho uma responsabilidade de voltar para o meu prédio e orar pelas famílias do meu prédio. E eu tenho uma família que vai na Universal. Eu tenho uma outra família que se diz ser católica, mas que não vai à missa. Mas eu tenho uma outra família que não crê em nada, só vive a vida. Mas eu tenho agora um grupo de universitários que estudam na Federal, que cada um deles vive a vida, só quero zoar, eu só quero aprontar da vida. E cada família tem um desafio. E eu, o que eu fui fazer? Eu fui conhecer as histórias. Eu fui conhecer as pessoas do meu prédio. Eu fui bater na porta de cada um para conhecer as histórias, conversar com eles, ouvir, me apresentar, dar o primeiro passo. ID. O ID é isso. O ID é você fazer um movimento intencional em direção a alguém, com o intuito de pregar o evangelho, fazer discípulo. O ID é a gente literalmente ser estrategista. O ID é um movimento onde eu vou no meu prédio encontrar maneiras de relacionar com eles, de ouvir os seus corações, de orar por eles e de agora encontrar caminhos para que eu possa anunciar o evangelho para aquelas famílias. Só que eu também malho numa academia, segunda, quarta e sexta. E segunda, quarta e sexta eu encontro com outras pessoas e que algumas delas também não são crentes, não conhecem o evangelho, isso no meu bairro. E agora eu vou para uma academia e ali eu tenho uma responsabilidade de também me enxergar como presença fiel, sendo íntegro, conhecendo as pessoas, porque quanto mais eu escuto elas, gera compaixão em mim por elas, mas eu também vou servir elas. E eu vou poder chamar um para tomar um açaí, e a gente vai conversar, e a gente vai poder compartilhar as histórias, e eu vou falar do Deus que eu sirvo. Está dando para entender? Presença fiel. Porque eu sou pastor. E se depender, a minha vida é só com crente o todo dia. Crente, 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 crente. E eu não vou me envolver com a cidade, eu não vou me envolver com o meu bairro, eu não vou me envolver com as pessoas. Então eu preciso ser diligente e encontrar maneiras de ter presença fiel em lugares aonde existe não cristão, aonde precisa de pessoas ouvir o evangelho. Agora imagina se toda a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, entende a realidade de ser missional. Eu sou missionário. E todo domingo o meu pastor Maxwell está me enviando por aquela porta para que eu vá para o meu bairro, para o meu trabalho, para a minha faculdade, para onde eu estou, para pregar o evangelho. Qual que é a resposta que eu vou dar? O que é o evangelho? Quem Deus é? Mas de acordo com a cultura, de acordo com o entendimento, de acordo com a visão daquela pessoa, a gente vai contextualizando a mensagem, sem perder a essência, para cada tipo de pessoa. Presença fiel. Mas o segundo ponto é também o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, o Rafa estava orando aqui sobre isso, sal e luz. E sal, principalmente no contexto de Jesus, o sal ele tinha mais importância naquela época do que nos dias de hoje. Exemplo, hoje eu tenho geladeira em casa. Na época não tinha geladeira. E hoje o sal, ele pode, qual que era o propósito naquele momento? O sal tinha um propósito de ser colocado numa carne, por exemplo, e conservar aquela carne. O papel do sal dentro de uma carne não é fazer com que aquela carne fique 3 meses, 4 meses, 5 meses com o mesmo frescor da carne. O sal não consegue fazer isso. Mas o que o sal faz? O sal ele vai retardar o apodrecimento da carne. O sal retarda, o sal ele conserva para que aquela carne possa ser usufruída, comida com mais tempo. E o que Jesus está dizendo de sal, porque o sal, se ele não salgar, ele não serve para nada, jogado fora e pisado pelos homens. Ele está dizendo então, que vocês sejam sal,
E o sal, ele tem um papel, literalmente, de tocar na carne, de tocar no alimento. E ao tocar no alimento, ele conserva o alimento. Ele dá sabor para o alimento. E esse é o nosso papel de crente. O nosso papel em ser sal é um papel da gente olhar nos olhos das pessoas, da gente poder ouvir as pessoas, da gente poder entender o que o meu vizinho está lidando, como ele está respondendo às questões da vida dele. E a gente pode dizer para ele: ei, existe um Senhor. Existe Deus que criou os céus e a terra. A gente caiu, as coisas deram errado, mas Deus enviou Jesus. Jesus é a boa notícia de Deus para nós. Dona Maria, ei, você tem 5 filhos, trabalha o dia inteiro, guerreira, mas deixa eu dizer, Maria, existe uma boa notícia para você. E não é simplesmente eu vim aqui para te ajudar com um projeto social. Existe uma boa notícia que Jesus veio, Dona Maria. E você precisa conhecer Jesus. Porque Maria, se você conhece Jesus Cristo, você vai entender o poder que é o Evangelho dentro do seu coração para te salvar e fazer de você, Maria, filha de Deus. E se a Dona Maria entende, eu sou filha de Deus, que presente! É o maior presente da história da humanidade. Sou filha de Deus. A Dona Maria vai poder agora contar para os seus 5 filhos: ei, a gente sofre, a gente passa luta, a gente passa o que for, mas deixa eu dizer, existe Jesus, meus filhos. Que vocês sejam educados em conhecer Jesus Cristo. E aquelas crianças vão poder crescer. E elas vão poder usufruir de uma vida em Cristo, na adolescência, na juventude, e viver a vida a partir desses princípios. Sal. O sal nos faz salgar. O sal nos faz salgar as comunidades. O sal nos faz salgar numa academia. Mas ao mesmo tempo é a luz que dissipa as trevas. E essa luz que chega nos ambientes. Agora imagina, Cristo é a nossa luz, mas ele diz: vós sois a luz. E essa luz é a luz que a gente, literalmente, irmãos, focos de luz, em qualquer lugar. Agora, por quê? Como que o mundo se encontra? Segundo Efésios, o mundo está em trevas. Colossenses 1,13 vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Estávamos em trevas. Outrora vivíamos dessa maneira. E assim se encontra a cidade. A cidade dorme. A cidade está em trevas. E diante disso, o que Jesus está dizendo? Vós sois a luz. Agora imagina num trabalho, numa empresa, com 20 funcionários. Escuridão total, todo mundo está cego. Todo mundo está cego fazendo fora, tudo fora de desordem. Ele não foi criado para aquilo. Vivendo do seu jeito, para os seus prazeres, para os seus valores, totalmente fora da vontade de Deus. E Deus nos chama para amar essas pessoas, para ter misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E quando nós então entendemos que somos luz, eu vou para o meu trabalho. E o que essa luz faz? Essa luz está dizendo assim, para o Israel que está lá, que trabalha na empresa, que está em trevas, e eu vou me aproximar do Israel. Vós sois a luz. E a luz, ela serve para ficar em lugar alto, para iluminar a todos da casa. E a luz, irmãos, ela serve para apontar o caminho para a verdadeira luz que é Jesus. Ei, Israel, deixa eu te mostrar. Está tudo escuro, não está? Deixa eu te apontar. Vem comigo, porque eu sou essa luz que vou te guiar. Eu vou te mostrar que existe um Cristo e Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça.
Ele é a luz que ilumina os nossos corações e que nos transforma, e que nos salva, e que perdoa os nossos pecados. É o Deus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deixa eu te apresentar essa luz. Presença fiel, sal e luz. E terceiro, uma comunidade contrastante. E essa comunidade contrastante, eu peguei do livro do Keller, da Igreja Centrada. E ele vai trazer alguns pontos muito interessantes. A nossa missão, ela não seguirá adiante sem que os cristãos não apenas chamem as pessoas à conversão, mas também sirvam a cidade e façam justiça. O que nós precisamos é de cristãos que possam não simplesmente chegar e falar de Jesus, não só com palavras, mas que a gente também possa ter um movimento de olhar as questões da cidade e servir a cidade e exercer justiça. E fazer justiça. E isso tem a ver com escutar, com ver. E aí eu abro um parêntese, a gente olha para Neemias, por exemplo. Neemias é alguém que estava no palácio do rei Artaxerxes, e ele escuta. Ele escuta. O que ele escuta em Neemias capítulo 1, versículo 3? Ele escuta que a cidade de Jerusalém, os muros e as portas foram destruídas pelo fogo. E ele escuta que o povo está em situação de miséria e desprezo. Ele escuta sobre os problemas do povo e ele escuta sobre os problemas da cidade, do local, segurança pública. Os muros foram quebrados, os muros foram destruídos. Então, qual que é a primeira coisa que Neemias vai fazer de restauração pela cidade? Primeira, levantar muro. Levantar muro. Consequentemente, ele vai depois trabalhar o coração das pessoas. Mas a primeira coisa que ele vai trabalhar é a restauração dos muros. E ele levanta as pessoas para que eles pudessem então erguer os muros em 52 dias. Ali a gente vê alguém que quando você olha, quando ele escuta, quando ele escuta, o que ele faz? Qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele escuta os problemas da cidade? Ele se assenta. E ele depois ele vai chorar. O que significa o choro de Neemias nesse texto? Compaixão, sensibilidade. É alguém que está interessado em saber, e ele faz a pergunta: como que está o nosso povo lá em Jerusalém? A pergunta nos leva a interesse pelos problemas que a gente está lidando hoje. E como que a gente pode resolver essas questões? E aí, irmãos, que a gente possa então ser uma igreja que prega o evangelho verbalmente, mas que serve também com as mãos. Com a boca e com as mãos. As mãos está dizendo: eu quero servir essa cidade. Como que a igreja primitiva respondeu os problemas da cidade naquele momento? Olha, o povo está com fome. Existem algumas pessoas na nossa igreja local que estão com fome, mas depois eles também vão resolver problemas da cidade. E o povo, então, nós vamos levantar uma equipe para fazer esse movimento. E nós precisamos de uma igreja que entende as suas vocações, que entende os seus talentos, que entende o que Deus colocou em suas mãos e como isso pode ser multiplicado. Por quê? Porque nós precisamos de homens e mulheres que estão sendo treinados e estão sendo enviados para a sua vida cotidiana. E que o púlpito de vocês não vai ser, da maioria dessa igreja não vai ser esse lugar. O púlpito de vocês vai ser o seu trabalho. O seu púlpito vai ser os seus vizinhos. O seu púlpito vai ser você na academia, você no futebol, você
envolvido, relacionando com as pessoas e falando para elas quem é esse Deus. Que a gente possa ter vários pontos de luz espalhados pela região. E que a gente encontre maneiras que o Evangelho seja pregado, anunciado, para que as pessoas possam então entender quem Deus é. E eu termino trazendo um ponto para nós. Quando nós olhamos para Jerusalém, Deus estava deportando o povo para aquela cidade. E se envolva nela. Irmãos, esses 70 anos aconteceu, Deus tirou o povo do cativeiro, mas quando a gente olha principalmente para a Nova Aliança, a gente vê um Paulo, e aí você vai ver Paulo, por exemplo, plantando a igreja em Éfeso, em Atos 19, a cidade de Éfeso era a grande metrópole do Império Romano. Na cidade de Éfeso tinha um templo gigante, à deusa Diana, a deusa Artemis. Aquele templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Uma cidade pagã, onde as pessoas entravam muitas vezes, viviam práticas sexuais dentro dela. Pessoas que viviam numa idolatria com feitiçaria, com magia, por exemplo. E Paulo chega numa cidade promíscua, idólatra, com feitiçaria, com magia, com tantos problemas. E Paulo chega naquela cidade, o evangelho é pregado. E o que acontece? Aquelas pessoas que escutam o evangelho, elas queimam seus livros de magia, queimam. E eles então reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida. E uma igreja é plantada ali numa casa, numa região, poucas pessoas. Mas quando a gente também vai para o Areópago, em Atenas, Atos 17, Paulo também vai para uma cidade cheia de problemas sociais. E ali Paulo vai anunciar uma notícia linda. Então a gente vai vendo que cidades problemáticas, cidades promíscuas, estão desde aquela época. E aí nós chegamos em Atos capítulo 8. Em Atos 8 a gente vê uma dispersão, nós chamamos de diáspora judaica, aonde por causa da perseguição do imperador, os cristãos saem de Jerusalém e eles literalmente fugindo da perseguição, eles espalham por vários lugares. E Atos 8 versículo 4 vai dizer que todos os que foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria, eles faziam uma única coisa em comum. Eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Cristãos comuns. Existe um livro chamado Evangelização na Igreja Primitiva, chamado do Michael Green. E nesse livro, ele vai falar algo, eu já estou terminando, e ele vai falar algo que marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Ele fez uma pesquisa e ele vai dizer que o povo, quem são os maiores responsáveis do crescimento da igreja nos primeiros 300 anos? Deixa eu dizer, o movimento de crescimento de cristãos dos primeiros 300 anos é um dos maiores de toda a história. Um dos maiores crescimentos da história da igreja foram os primeiros 300 anos. E sabe que o Marco Gri, um historiador, um cara que foi pesquisar, o que ele descobriu? Sabe quem eram os responsáveis? Cristãos leigos, cristãos informais, cristãos comuns. E quando eu falo cristãos comuns, são pessoas que saíram de Jerusalém e foram embora, foram procurar lugar e teve que começar o quê? A trabalhar. Pessoas que tiveram que agora arrumar um lugar para morar. Pessoas que tinham que educar os seus filhos. Pessoas comuns. Comuns que buscavam Jesus,
mas que ao mesmo tempo eram pessoas comuns, que não tinham nenhum título diferente. Eram pessoas que as suas histórias não estão contadas aqui. E glória a Deus por essas histórias, mas o maior crescimento da igreja veio por meio de pessoas comuns, que vinham para a igreja e voltavam para a sua semana, para trabalhar, para viver sua vida. E esses homens e mulheres estavam decididos por uma coisa: nós vamos anunciar o evangelho no nosso contexto, no nosso bairro, na nossa vizinhança, com os nossos amigos. Onde a gente estiver, a gente vai assumir essa responsabilidade de falar de Jesus e trazer essa resposta para o nosso contexto. E eu termino aqui, irmãos, trazendo isso para o nosso coração. Presença fiel, sal e luz, e que a gente seja uma comunidade contrastante no aspecto que a gente não perca os nossos valores enquanto a gente está indo, mas que a gente vá, que a gente esteja lá. Algo que quero só compartilhar um exemplo da nossa igreja, que a gente tem feito isso já desde o início. A gente tem 5 anos de igreja, e a gente começou a gente fecha o prédio da igreja no dia 23 de dezembro, por exemplo. Fecha o prédio da igreja. E a gente só abre o prédio da igreja no dia 10. São 15 dias mais ou menos que a gente faz isso. E o Natal, o Réveillon, a gente não tem nada da igreja. A gente não faz nada. Só tem um culto online. E é gravado. Mas esses dias a gente fecha a igreja por 2 semanas. Então, que ninguém vá. Para quem trabalha na igreja, é férias, recesso ali. E a gente, literalmente são datas que para nós são muito importantes, o Natal e o Réveillon. E a gente envia toda a nossa igreja, vá. E no Natal, que é uma data que o Brasil reconhece, o mundo reconhece do nascimento de Jesus, junte o seu povo não crente. Vá atrás dos seus familiares não crentes. Junta todo mundo e vai fazer o Natal com eles. Eu faço isso. E a gente faz o Natal e a gente prega. E todo Natal eu vou expor o evangelho para um tanto de gente da minha casa, da minha família, dos meus primos, os meus tios, a família da minha esposa. Junta todo mundo e eu vou estar lá. E aí eu paro e eu vou falar sobre Jesus nasceu. Mas no Réveillon, a gente agora, o Natal a gente junta a família, mas o Réveillon a gente incentiva, junte os amigos agora no Réveillon, e chame os amigos, principalmente os não cristãos que você conhece, olha na sua agenda, e chame eles, e pregue o evangelho para eles nessa data. Junte. E isso é algo nosso lá, a gente começou a fazer isso numa intenção, de ser intencional, de enviar, para que a gente esteja lá nas festas, declarando Jesus sobre as pessoas que são tão próximas da gente. E eu oro, irmãos, e eu queria terminar aqui trazendo esse ponto de Jeremias. O povo viveu de uma maneira muito idólatra, o povo viveu não amando a Deus. Deus os deporta para a Babilônia, e na Babilônia Deus está chamando eles para serem bênção naquela cidade. Deus está chamando naquela época, mas é a mesma coisa nos dias de hoje. Deus está nos chamando para ser bênção no meio do caos. Deus está nos chamando para sermos íntegros. Deus está nos chamando para termos compaixão. Deus está nos chamando para servirmos as pessoas. E diante disso, eu queria, e esse movimento, ele é desenvolvido principalmente por oração. A oração move o nosso coração em direção à nossa cidade. A oração move o nosso coração. E que a igreja em Cristo se envolva, que os membros dessa igreja se envolvam mais ainda com a sua região, com a sua cidade, e que vocês se encontrem para orar pelos problemas da cidade. E essa oração faz com que os nossos olhos sejam despertados
para coisas, para respostas que a gente pode dar para os dilemas que a gente está vivendo. E aí, exemplo sobre a questão de adolescentes, talvez na região, envolvidos na promiscuidade, envolvidos na bebedeira. Então nós vamos desenvolver movimentos que a gente possa estar desenvolvendo, conversando com eles, se aproximando deles, e a gente vá em grupos para conversar e ouvir o que os adolescentes estão vivendo aqui nessa região e como a gente pode ser resposta para essas pessoas. O que Deus está te mostrando? O que Deus está deixando que você veja? Ore por isso. Não reclame disso. Ore por isso e que Deus te traga respostas. Amém? Fica de pé no seu lugar. Ó Deus e Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a Tua palavra nessa noite. A minha oração, Senhor, é para que nós possamos olhar para a nossa região, para o nosso bairro, mas que ao mesmo tempo nosso olhar não seja para uma massa de pessoas. O nosso olhar seja para indivíduos. Nos ajude a olhar para os indivíduos que pegam ônibus com a gente. Nos ajude a olhar para os indivíduos que moram do nosso lado. Nos ajude a olhar para os indivíduos que a gente faz caminhada com eles. Nos ajude a olhar para indivíduos, nos deixe sair da nossa bolha evangélica e nos envie para estarmos inseridos no meio da cidade e que ali o nosso coração permaneça íntegro ao Senhor. Jesus mesmo vai dizer em Lucas 10, ao enviar os 12 aos 70, ele está dizendo que ele estava enviando no meio de lobos, e que a gente seja enviado para o mundo. É assim que eu vejo a criação dos meus próprios filhos. Eu tenho 3 filhos, e essa tem sido a minha oração, Senhor, que eu crie os meus filhos para o mundo, que eu crie os meus filhos para testemunharem o Senhor, aonde eles forem, enquanto eles crescerem, que eles se convertam na infância e que eles vá para o mundo se relacionar com o mundo e que eles sejam sal e luz no mundo. Mas oramos para que a nossa igreja também seja uma igreja que tenha uma devoção ao Senhor primeiro, de oração, de leitura bíblica, converta o nosso coração a uma vida de conhecer o Senhor e profundidade em conhecer o Senhor. E que quanto mais conhecermos o Teu coração na vida da igreja, nas relações uns com os outros, Deus, nos estudos bíblicos, nos grupos pequenos nas casas, nos grupos de oração, que esses movimentos de aprofundar e conhecer o Senhor, eles sejam o fundamento, a base, para que nós possamos a partir daí conhecer o coração de um Deus que é missionário. E conhecendo o coração de um Deus que é missionário, a gente se veja sendo enviado pelo Senhor para a vida comum, para a vida cotidiana, para as relações individuais. E eu oro, Senhor, para que nós possamos ser intencionais com as pessoas que o Senhor está colocando em nosso meio. E que a gente seja como aquele samaritano que se envolve, que se aproxima, que traz para perto, que gasta tempo, que gasta dinheiro, que sacrifica por uma pessoa. Porque que nós sejamos presença fiel nessa região, que nós sejamos presença fiel em cada área dessa cidade, que nós sejamos presença fiel nos contextos regionais aqui, nos problemas sociais, e que a gente possa falar: Deus, eis-nos aqui. Desenvolve projetos no coração de pessoas aqui, Senhor. Traga ao coração de pessoas esse coração de se importar, de colocar a mão na massa. E talvez muitos estão dizendo: Deus, mas eu tenho tanto problema para resolver. Resolve os meus problemas. Irmãos, mas que Deus, Ele possa nos enviar e que os nossos problemas vão sendo resolvidos enquanto somos enviados. Porque eles sempre vão existir. As provações sempre vão estar presentes. Mas que a gente corra para o Senhor, Deus.
que a gente corra para os teus braços, porque é impossível conhecer o teu coração e não se importar, Deus. E se a gente não se importa, é porque a gente está longe do Senhor, Deus. Se a gente não se importa, é porque a gente está distante do teu coração. Então traga o nosso coração, o teu coração, Senhor. E que a gente possa então olhar para as pessoas, não com olhar de acusação, não com olhar de julgamento, mas que a gente olhe para a cidade e que a gente ore por ela. E que a gente conheça as histórias. E que a gente testemunhe o nosso Deus para cada uma delas. Que essa igreja seja uma igreja movida por palavras e ações. Palavras e ações. Palavras e ações. E que não nos deixes, Pai, nos corromper no processo. É o que eu oro e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? E eu queria só pedir algo para os irmãos, algo que me ajudou. Se você puder pegar o seu telefone e que você lembre aí, hoje na sua vida, na sua agenda da semana, quem são as pessoas que você relaciona que não conhece o Senhor? Seja a vizinhança, seja um colega de trabalho, aonde você está inserido, coloque o nome de uma pessoa, 2 pessoas, ore por essas pessoas e procure estratégias de poder se aproximar delas. Procure estratégias de poder chamá-las para um café e poder compartilhar do Evangelho para elas. E começa com 1, com 2, depois vai para o vizinhança, vai para o prédio, e o Senhor aos poucos vai nos trazendo novos desafios. E que a gente seja intencional. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Que Deus nos dê a graça de compreender essa palavra, de compreender esse tema, que Ele nos traga para essa intencionalidade, que Ele nos dê nos lembre diariamente o que é ser sal e luz para esse mundo, que Ele nos faça assim, compreender, nos equipar a cada dia como igreja local, nos equipar como indivíduos, buscar a Tua Santa Palavra e praticá-la diariamente. Amém? Meus irmãos, só para darmos algumas referências para amanhã. Amanhã nós iniciaremos às 4 horas, às 4 em ponto. E não precisam preocupar com a questão de voltar para casa, para alimentar. Nós teremos uma praça de alimentação aqui embaixo, no estacionamento. Então, de 4 às 5h50, nós trabalharemos algumas palestras específicas, que foi de acordo com o tema que cada um se inscreveu, né, no congresso. Então, nós trabalharemos esses temas na primeira parte ali, da tarde. E logo em seguida, de 5h50 às 7 horas, nós temos um intervalo. Teremos uns alimentos maravilhosos ali embaixo, viu? Nós vamos aproveitar também. Logo após nós voltamos... às 7 horas para o nosso último momento do sábado. E encerraremos ali por volta de 9 horas. E então nós teremos também a livraria, o Vitor está me lembrando aqui também. Nós até avisamos sobre os livros, que são os livros indicados aqui também. Eu creio que nosso irmão Fernando ele vai estar expondo também desses livros lá. Mas podem aproveitar, o Vocacionados também está aqui, com uma camisa maravilhosa também, que a gente está utilizando aqui no congresso. E que amanhã vocês venham com o coração preparados também. Nós vamos continuar trabalhando essa temática, nós vamos continuar levantando perguntas, mas trazendo essas respostas, trazendo a forma prática, simples de atuarmos e de sermos efetivos em meio a essa Babilônia na qual está diante de nós, né? Essa comunidade, sim, de caída que revela a queda de Gênesis, que revela no nosso meio, mas nós somos essas luzes, nós somos esse sal em meio à escuridão e em meio à comida insípida. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos encerrar por hoje. Quero agradecer a presença de todos, agradecer todos que vieram aí direto de trabalho, né? Dispuseram o seu tempo e amanhã nós teremos um tempo maravilhoso também. Deus, nós te louvamos por esse momento, te agradecemos, Senhor, por essa palavra
tão maravilhosa, que penetra em nossos corações, que ela possa nos mover, Senhor, à prática, que ela possa nos mover à introspecção, à reflexão e à caminhada. Que nós possamos entender o momento de parar e ouvir as perguntas da nossa sociedade, as perguntas do mundo, mas que nós venhamos ser impelidos a respondê-las, que nós sejamos impelidos a abraçar, a envolver, a orar, a pensar, a praticar essa santa palavra que o Senhor tem nos dado como alimento diariamente, Senhor. Pai, que o Senhor possa levar cada um aqui para casa, em paz, na sua graça, na sua bondade, Senhor, e que amanhã nós possamos ter também um momento maravilhoso aqui, de muita reflexão, de muito aprendizado, Senhor, e que nos impulsione também muito para a prática, Pai, em nome de Jesus. Então que a paz do Senhor, a graça, a consolação do Teu Espírito esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.